O que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Saúde Plena aqui no canal do YouTube TPM no Ar. Então hoje nós vamos falar sobre peles oleosas, cabelos oleosos. Nós estamos no mês de abril trazendo muita informação sobre ganho de peso. Já falamos com uma mesa recheada de profissionais. Então assim, pessoal, este último episódio vai fechar com chave de ouro com a minha irmã, doutora Patrícia Hidalgo. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Pri. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez. Cadeira cativa, como você fala, sim, né? Gente, eu tenho uma cadeira cativa. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre oleosidade, né, Paty? Falando tanto sobre o consumo do chocolate. Então, assim, pra gente começar, você, na sua experiência, esses pacientes que consomem muito chocolate, é verdade que aumenta a acne? Então, sim e não, né? Tudo depende muito do paciente, depende da predisposição desse paciente e do contexto geral. Então, para um paciente que já tem um corpo mais inflamado, que tem uma predisposição genética ali a ter mais acne, a ter a pele oleosa, se ele consumir alimentos muito industrializados, como o chocolate comum, sim, pode ser que ele tenha um aumento da acne, um aumento da oleosidade nessa época do ano, né? Mas se é um paciente que mantém mais equilibrado o seu organismo, se está numa dieta mais equilibrada, pode ser que não. Pode ser que o consumo um pouquinho mais aumentado do chocolate, e se ele procura um chocolate de melhor qualidade também, pode ser que ele não tenha acne nem pele oleosa, tá? Perfeito, perfeito. Você sente que os tratamentos que a gente vem com conhecimento da faculdade, né, da medicina chamada tradicional, eles acabam, assim, entendendo uma parte só da acne, do tratamento da acne? O que eu vejo muito hoje, né? Que o nosso tratamento que a gente aprende na faculdade e tal, da medicina convencional, ele é mais baseado na queixa, né? Só no sintoma e em resolver aquele sintoma. Então eu costumo dizer que é apagar o incêndio. E nem sempre esse tratamento vai contemplar, vai atingir a real causa do problema. Isso falando de tudo, né? De todas as doenças dermatológicas, no caso, na minha área. Então, eu até na consulta, eu costumo falar para o paciente exatamente isso. Falo, olha, a gente vai tratar a sua condição apagando o incêndio. E normalmente eu uso o antibiótico, uso os remédios necessários. Mas, junto, a gente também vai tentar entender a causa real do seu problema para tentar fazer com que ele não volte. Ou pelo menos que ele volte assim, mais espaçadamente, entendeu? Perfeito. E assim, dentro da minha área, né, quando o paciente chega com a pele muito oleosa, muito acneica, geralmente ela tem já uma associação com a parte hormonal de testosterona. Sim, exatamente. Olha, eu tô tomando muita testosterona, ou a minha testosterona tá desregulada, meu dermatologista já fez de tudo, já tomei aquele remedinho que seca tudo, né? O Rocutan, que aqui é a isotretinoína, né? Isotretinoína, exato. E aí, ele fala, então deve ser os meus hormônios descompensados. E a gente, com a nossa visão, a gente entende que a saúde integrativa não é somente relacionada a uma testosterona alterada. Nós estamos falando de um intestino hiperpermeável, ou seja, ele está passando muitas toxinas, uma alimentação rica em carboidratos refinados que vão gerar picos glicêmicos, causando também uma inflamação sistêmica, em que a pele, que é um órgão detoxificador, ele vai tentar eliminar esse excesso de inflamação. Então, da abordagem endócrina, em conjunto com a dermato integrativa, a gente vai fazer o quê? Eu falo, olha, eu vou desinflamar esse corpo de dentro para fora, e você precisa de um acompanhamento dermatológico, que não é a minha área, de te trazer cremes, de te trazer, sim, dermatocosméticos. Ela vai entender o que eu tô fazendo. Sim, muitas vezes ela não vai te dar somente medicações que vão bloquear a testosterona. Sim, porque daí essa mulher... é o caminho mesmo, né? Porque senão essa mulher, ela vai ficar como? Ela vai ficar mais desanimada e irritada, porque ela já vem com uma autoestima machucada. E aí você bloqueia a testosterona nela com alguns medicamentos. Ela vai ficar ainda pior. E aí cai a energia, ela fica ainda pior. Então a gente piora o quadro emocional e psicossocial dessa mulher. Então a ideia é a gente abordar a pele oleosa e acneica de uma forma
integral e não somente relacionada Culpando, né, os hormônios. É. E aí tem uma parte que eu queria trazer muito para você. Essa oleosidade, característica agora dessa época de abril, porque em maio eles vão trazer pra gente, doutora, sabe o que é sair da dieta, comer muito chocolate, o meu cabelo, ó, tá muito Isso. ceboso, é isso, é aquilo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós que, assim, não são todos os chocolates, como você mesmo falou, chocolates de melhor qualidade, mas como que acontece para você, dermatologista, essa oleosidade? Da onde vem, Da né? onde vem, né? Então assim, primeiro você estava falando sobre as pacientes acham que é hormonal. Uhum. Eu já fiz de tudo, tal, e eu continuo com a pele oleosa. É hormônio. E não necessariamente. Então é importante que a gente entenda que o hormônio é uma parte disso, né? Mas não é só isso de forma alguma. Então pode ser que sim, que você precise de um controle hormonal, mas pode ser que não, que seja tudo bem e você ainda continue tendo acne. E aí que vai entrar, né? Que entra esse outro olhar. Então, o que acontece? A oleosidade, ela é causada, exagerada, ela é causada por vários fatores. Então, pode ser hormonal? Até pode, né? Mas também tem a questão da inflamação exagerada que você está passando, que você está tendo na pele, no organismo como um todo. Essa inflamação vai acabar ativando tanto a produção de sebo, quanto também vai mudar a composição desse sebo. Né? Então, o sebo, que é a principal, a acne, ele é formada por um sebo doente em contaminação com bactérias e outras coisas na pele. Então, esse sebo alterado pode acontecer por conta de uma inflamação exagerada, né? Que pode acontecer por conta de estresse. Então, quando você tem um alto nível de cortisol, você acaba também aumentando a produção de sebo e modificando essa produção. Uma dieta inflamatória, você acaba deixando o seu organismo com muita toxina a ponto do corpo não conseguir eliminar. E essas toxinas acabam entrando através do intestino, né? E vão cair na pele. Essas toxinas acabam modificando a microbiota da pele. Quando isso acontece, o sebo é contaminado por uma microbiota, por uma bactéria diferente. E isso altera ali todo o funcionamento dos poros, da pele, e é onde a gente tem a inflamação, a lesão. Então, esse sebo, ele pode vir aumentado por conta desses fatores. Estresse, má alimentação, cremes errados, é claro, se você usa cosméticos inadequados. Desbiose intestinal. A desbiose intestinal, que é a inflamação que vem do intestino, tá? Então, todos esses são fatores que podem acabar causando um aumento da oleosidade. Perfeito. E aí, aquela pergunta que a gente fez, né, do chocolate da acne, mas vamos falar agora do cacau, né? Porque a gente tá nessa época, quais são as escolhas que esses pacientes têm que ter? A gente quer dar a solução também, né? Sim. Não só trazer agora a consciência de uma mudança de estilo de vida, né? O estresse faz muito isso com a gente. E eu vou entrar só um pouquinho na parte de endócrino, porque tem é muito rico, né, sim, esse assunto. E quando elas vêm com essa oleosidade e vêm com essa crença de que é testosterona, que são os hormônios desregulados, não que não sejam, mas é mais na parte metabólica, elas também vêm tomando anticoncepcional como tratamento. E aí, o anticoncepcional, ele vai piorar a microbiota, que já estava machucada, por isso que está causando a acne. Ela vai interromper todos os picos e os ciclos hormonais necessários para processos regenerativos da pele, como estrogênio, progesterona, a testosterona. Então, a dança desses hormônios fica interrompida, porque a maioria dos anticoncepcionais interrompem a ovulação. Então, a gente tem ali uma série de educação a fazer com o nosso paciente quando ele vem, da pele oleosa ou da acne, que muitas vezes é um trabalho, né, contínuo de um acompanhamento que tem que ser feito, e aí sim a mudança de estilo de vida. Dentro dessa mudança de estilo de vida, a gente tem que colocar para eles prazeres e substituições desse chocolate que às vezes ela come desde a adolescência, desde os 15 anos. Tem que mudar o paladar, né? Então, assim, a gente tem que acabar fazendo uma modulação disso, que aí, é claro, a gente vai precisar da ajuda do nutricionista. Da nutricionista, claro. Mas, de maneira geral, naquele momento emergencial, a gente sempre fala, começa a trocar por 70% cacau, etc. Exato. Como que é essa rotina do cacau mesmo e de todos os antioxidantes relacionados ao cacau e o potência, né, que ele tem disso na sua prática clínica de dermato integrativa?
Então, assim, o cacau em si, ele é um alimento maravilhoso, né? Então, ele é antioxidante, ou seja, ele diminui os radicais livres na pele, ele aumenta a circulação da pele, então melhora a oxigenação das células, ele também pode ser anti-inflamatório. Então, assim, o cacau em si, ele é muito rico, ele tem flavonoides, ele tem várias substâncias que são muito benéficas para a pele. O problema está na mistura, né? No que se faz, que você praticamente, é o que a gente estava conversando lá com a Fabi, que é a Nutri, né? Que o chocolate hoje, ele tem muito pouco cacau. Então, se tivesse só cacau, talvez não fizesse mal. Ao contrário, fizesse até bem para nossa saúde, para a pele, né? Mas o problema é que para se fazer um chocolate hoje em dia, se coloca muito ativo, muito aditivo, muito conservante, e de cacau mesmo vai muito pouquinho, né? Agora, tem um negócio interessante, então assim, se eu pudesse dar uma dica para o paciente comer chocolate, claro, seria um chocolate de mais porcentagem de cacau. Quanto mais alta essa porcentagem, melhor teoricamente, né? Mas não pode exagerar, porque, enfim, se exagera, aumenta calorias, né? Mas existem uns estudos recentes que mostram que o próprio cacau em indivíduos predispostos pode sim estimular a produção do sebo, tá? Então isso é um dado interessante, porque todo mundo sabe já, que assim, não, tudo bem, vou comer cacau 70%, chocolate 70% aí se cacau. entope disso. E aí se entope disso, né? Então tem o lado ruim de comer muito, mas também tem paciente que não se beneficia do uso do cacau 70%, mesmo assim, tá? Então mesmo quando o paciente vai, come com moderação, ele, doutor, eu já troquei o chocolate e tal, mas mesmo assim eu continuo tendo acne. De duas, uma, ou é porque ele precisa mudar outras coisas na rotina dele, na vida dele, né? Ou porque é um paciente que talvez seja sensível ao cacau. E aí mesmo ele sendo um chocolate de alto teor de cacau, o cacau em si tá estimulando a produção de sebo inadequada, de queratina, entendeu? E você colocaria que nesses pacientes, então, vale um estudo genético? Já tentei tratar com tudo, nada melhora, até troquei já muita coisa na minha alimentação, mas voltou aqui Gente, isso é fundamental, muito legal, né, que você fala disso, porque a gente tem começado a trabalhar com isso no consultório cada vez mais, e hoje existe teste genético para tudo, até para você saber se você tá envelhecendo ou não, né? Que são os testes de telômero. E o teste que está relacionado com a dieta é super válido para esses pacientes que já tentaram diversas alternativas de tratamento, planos alimentares, substituições de alimento e ainda assim continuam tendo um problema específico. Então, eu acho que vale muito a pena a gente lançar a mão. Sim. Ainda mais porque, com esses testes genéticos, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar para ele uma cascata de solicitação de genes que vão ajudar tratar essa acne que é resistente na alimentação, em questão de, então se o cacau não tá me ajudando, qual alimento vai me ajudar, né? É uma estratégia alimentar. Uma estratégia, né? Por isso a nutricionista, porque senão fica muito restritiva a comida, né? A dieta do paciente, e isso é muito ruim também, aquela dieta não é saudável extremamente mentalmente, restritiva, né? Exato. Então, os testes genéticos acho que vem pra colaborar. E quais outros testes ou exames laboratoriais, porque exame clínico, obviamente, você dermatologista é o que mais, né? Clínico é essencial. A clínica é soberana. Não só para mim, mas principalmente para você, né? Eu ainda preciso ver mesmo ali os níveis hormonais, calcular dose, enfim. Mas acne, que a gente fala, espinha, né? Aqui para todo mundo entender bem. Aguda, crônica, como que existe exame laboratorial especial que hoje você pede? Na verdade não, né? Assim, pra gente diferenciar os graus de acne, a acne ela é uma condição mesmo de saúde, uma doença de pele, e existem vários graus, e a gente classifica isso de acordo com o tipo de lesão que o paciente tem. E isso é clínico, então é através do exame clínico ali no consultório eu vou determinar qual é o grau da acne dele. É claro que os exames laboratoriais são muito importantes para a gente entender se ele está fazendo uma acne realmente sistêmica, que a gente fala, né? Então, assim, puxa, já é um problema sistêmico. Então, ele está com marcadores ali no laboratório, né, nos exames, que vão me dizer que ele está, sim, com uma inflamação crônica de baixo grau. Então, ou uma resistência insulínica, ou colesterol alterado, ou, enfim, dados ali laboratoriais que vão me dizer se ele está mais ou menos inflamado. E isso vai me ajudar a tratá-lo, né? Mas o diagnóstico da acne em si é clínico.
Perfeito. Então, é ali no consultório, na consulta. Perfeito, e é por isso que daí a gente combina justamente os nossos tratamentos, né? Porque pra mim, Sim. o que é essencial nessa acne, na parte endocrinológica? Ferritina, vitamina D, SHBG, então, que é a proteína que vai transportar os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, propriamente dito, a gente vai fazer uma investigação de inflamação de microbiota. Então, eu vou conversar com a nutricionista, ó, vale um teste de fezes agora, né? Um microbioma intestinal, justamente para somar com o seu exame clínico, dermatológico, que eu não consigo fazer, né? Não consigo averiguar. E ali a gente vai tratando realmente, equilibrando toda essa cascata hormonal. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, ó, não esquece de anotar isso que a gente falou. Porque às vezes você vai lá no seu médico muito tempo, puxa, eu faço tratamento de acne há anos, vai e volta, né, Paty? E nada melhora. Às vezes está faltando uma investigação mais integral. Exato, né? exato. Uma investigação de outros nutrientes que estão relacionados no metabolismo de uma pele mais saudável, da mudança do pH dessa pele. Muitas vezes o tratamento da acne, ele está mais relacionado com o tratamento da sua saúde do que propriamente dita da pele, entende? Então, assim, é o que eu falo, a gente apaga o incêndio, sim, claro, mas muitas vezes a gente precisa mudar todo o estilo de vida, o estilo de alimentação para que tenha resultado o meu tratamento tópico. Que legal. Que ativos ou tecnologias, né, que você usa no consultório para tratar essa acne inflamatória? Hoje eu gosto muito de usar a medicina regenerativa. A gente tem falado isso aqui toda vez, porque realmente é a bola da vez. Então, agora teve o AMWC em Mônaco, que é um grande congresso mundial de dermatologia, de medicina estética, na verdade. E medicina regenerativa foi o que mais a gente ouviu falar, né? Então, eu gosto muito de usar microagulhamento e esses ativos da medicina regenerativa. O que é isso? São ativos que vão ajudar o nosso corpo a se recuperar. Então, nada mais é do que ajudar o corpo a se regenerar, né? E através do microagulhamento, a gente abre pequenos canais na pele para que esses ativos entrem na camada que eu quero. Então, o resultado, ele é muito mais rápido, tem menos tempo de recuperação, porque esses ativos já regeneram a pele. Então, ao mesmo tempo que eles tratam a acne, a condição que a gente está querendo, eles também ajudam na cicatrização. Então, tem menos downtime, que é aquele tempo pós-laser que todo mundo... eu tenho que ficar uma semana em casa depois do laser. Hoje, ninguém tem tempo para isso mais. Ninguém quer procedimento que você precise ficar de molho uma semana. Esquece, só se for cirurgia plástica, recalchutagem, entendeu? Porque ir no dermatologista e ficar uma semana em casa não existe. E a medicina regenerativa e esses ativos vieram para isso, para a gente realmente acelerar esse processo de regeneração. Então, para acne inflamatória ou não... acne cicatricial, acne de comedão, que é com cravo, né? Tudo isso a gente pode tratar com o PDRN, com os exossomos e também com o bom e velho peeling, né? Existem vários ácidos ali que a gente costuma usar que também fazem um papel, assim, maravilhoso no tratamento. Sensacional. Eu vou dar o meu testemunho aqui do nosso tratamento da minha acne, né? Sim. Então, eu usei anticoncepcional por 10 anos, dos meus 19 anos até uns 29 anos. Quando eu fiz a parada para tentar uma gravidez na época, eu tive aquela queda de cabelo muito grande. Estourou toda a minha pele. Por quê, pessoal? Então, agora vocês vão começar a entender por que isso aconteceu comigo. Porque o anticoncepcional, ele bloqueava a minha ovulação. Quando os meus hormônios falou, opa, tá na hora da gente voltar a funcionar. Eles estão desequilibrados, então muita testosterona, pouco progesterona, muito estradiol, a minha microbiota não estava sabendo metabolizar aquele excesso também, porque afinal eu fiquei modulando ela com pouco hormônio, que era fixo do anticoncepcional, né? E aí eu tive todo esse desequilíbrio, a gente acabou logo em seguida entrando em pandemia, a gente fez mais um tratamento estético para cabelo, que também né? teve a queda de cabelo importante. Que também teve uma queda de cabelo importante, mudou muito a minha autoestima. E aí, eu acabei me separando, etc. E o que aconteceu? Veio a pandemia, a gente deu um stand-by nisso. A pele melhorou depois de 3 meses, porque o meu estilo de vida mudou, né? Vieram outras prioridades. Eu mudei a minha alimentação, eu aumentei a minha atividade física, saí de alguns empregos. Então, assim,
eu fui mudando o meu isso, estilo de estilo vida. Exatamente. Cortisol foi mudando por um período. E aí, o que aconteceu? Depois de 2 anos, voltou toda a acne de novo, né, Paty? Lembra? Sim, lembro. E aí, foi um período de muito estresse, muita mudança. Abrimos a clínica e eu comecei a fazer tratamentos integrativos para o meu intestino. É o que eu falei. E foi aonde, de fato, você me ajudou muito com cremes, peelings. A gente fiz tratamento com ozônio também. Com PRP. Com PRP, com plasma, né? Ozonizado na nossa antiga parceira que estava aqui, a VD, Saúde Integrativa. Então, isso já ajudava a melhorar muito. Exato. Mas a virada de chave foi a mudança na alimentação, gerenciamento do estresse. E a gente fazer mesmo todo esse conjunto de fatores e outra associados. coisa, né? Cuidados regulares. Sim. Então, o cuidado regular é muito importante para quem quer ter uma pele saudável, independente se tem acne ou não. Mas, assim, tratar só de vez em quando, ou só quando aparece o problema, é ruim. Porque a pele se desequilibra. Aí ela fica boa de um tempo, você vai e trata. Depois ela desequilibra de novo, aí vai dar ruim de novo. Então, o importante é manter um cuidado contínuo. E é exatamente isso que eu faço hoje. Porque o que aconteceu? Mesmo sem anticoncepcional, com um ciclo adequado, uma alimentação mais equilibrada, sair do plantão, né? Que eu tinha um ritmo circadiano alterado por conta de plantões noturnos. Então, corrigir isso também. Então, para vocês verem, não foi algo do dia pra noite. A minha acne, ela também oscilava nesse período. Tinha época muito ruim, tinha época muito boa. E o que fez de 2 anos pra cá, ela de fato, acabou a acne. Porque eu não era uma adolescente Nunca foi. com acne. Eu não tenho marca nenhuma. Então, aquilo pra mim mexeu muito. Né? Na imagem ali, a gente fazendo muita exposição, Instagram, nananã. Eu falo, não dá, pelo amor de Deus. E o que foi essa manutenção? Foi com suplementação. Então, ômega 3 para saúde intestinal, super importante. Super. Conversa isso com o seu médico. Lembrando que nós estamos aqui de caráter educacional, de informação. A gente não vai dar doses, né? Exato. E por que do ômega? As pessoas me perguntam, mas por que eu tenho que tomar ômega por conta da pele? Gente, porque o ômega é um óleo, né? É uma gordura boa que vai ajudar tanto a função intestinal como também a produção do nosso sebo. Ele fica mais saudável. Olha que então, interessante. É por isso que o ômega é importante para acne. Tá? Muito legal você falar disso. Então, ó, zinco, vitamina A, vitamina D, ômega 3 e adaptógeno, sim, do cortisol, que eu uso até hoje. Ashwagandha, Relora, se a gente vai usar um Chronic. Então, são suplementos que a gente pode lançar mão com certeza, num tratamento de acne, porque isso vai fazer a diferença do nosso paciente. Com certeza. Essas mulheres não são obrigadas a viverem com a pele de choquito, como era o bullying do passado, né? Não. E principalmente numa idade adulta, em que você olha e fala, nossa, essa mulher não se cuida mesmo. Porque nessa idade, com acne, dá uma sensação até de tipo, nossa, coitada, né? Ela deve estar sofrendo mais. Então, a ideia é justamente cuidar dela de forma integral. Você pensa assim também? Sim, como que isso que a gente promove lá na clínica, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai apagar o incêndio, tratar à medida que precisa ali para ela se sentir mais confortável, porque a gente precisa deixar claro também que essa mudança de estilo de vida, esse tratamento com suplementações não é do dia para noite. Então tem uma paciente que até minha em conjunto com a Fabi, que tá com uma dificuldade, tá demorando para ter melhora. Mas por quê? Porque é um tratamento que demora um pouco mais mesmo, porque existem vários aspectos, né? Essa saúde integral, ela é justamente integral. Então, ela tem relação com várias áreas da sua vida. É mudança de estilo de vida. Exato. Né? Então, assim, não é só tomar a suplementação que vai melhorar da acne, não. Você também precisa cuidar do seu estresse, você precisa melhorar suas relações, você precisa usar o creme adequado, você precisa dormir. Então, é um conjunto de fatores que o paciente precisa entender que demora um pouco mais para ele ter o resultado duradouro. Sustentável, exato. Quantos anos faz? 2 anos, né? Então, assim, é fazendo uma construção. todos os dias. Exato. É uma construção de uma pele saudável, tá? É uma construção, isso é muito importante. Não é do dia pra noite. Porque, né, o Roacutan, depois de 1 mês, 2 meses, o paciente tá zerado. Normalmente, né? Mas tem todos os efeitos colaterais e contraindicações do remédio. Tem as suas indicações, mas tem as contraindicações. E o que a gente propõe é diferente. É uma mudança de saúde, de estado de saúde, né? Geral. Geral. Que vai melhorar
outras áreas da sua vida. Você exato. dormir bem não vai melhorar só isso. Você vai emagrecer, você vai conseguir ter bons relacionamentos, Exatamente. você vai antioxidar, então você vai recuperar a pele jovial. Isso, então é uma construção de saúde que vai levar uma construção de uma pele mais saudável e mais duradoura, né? Mas isso demanda tempo. É importante alinhar expectativas, É muito né? importante. E as oscilações, até mesmo, das fases da mulher. Também. Então, eu disse aqui, ó, eu parei meu anticoncepcional, eu tava na época de engravidar, a vida mudou. E aí, eu não tive mais a necessidade naquele momento. Depois, aí a gente chega já próximo dos 40 anos e a gente vai fazer modulação hormonal. Dentro dessa modulação hormonal, até o corpo se adaptar, ele realmente muda a pele, vai mudar a microbiota intestinal, porque ele tá recebendo, mesmo que bioidênticos, né? O que são os hormônios bioidênticos para quem tá em casa? São os hormônios que têm a mesma forma molecular que os nossos hormônios produzidos naturalmente por nós. Então, a ideia é justamente você fazer isso porque traz menos impacto para o seu organismo. É claro que isso é individual, no momento certo, pelo tempo adequado, né? No momento adequado também de fazer. Mas independente disso, é algo que o seu organismo vai ter que lidar com aquele hormônio que está chegando de fora. E demora um tempo mesmo. E demora um tempo para se adaptar. E às vezes a pele é um órgão em que ela vai ser um órgão de choque para eliminar ou o excesso, ou ela vai conseguir lidar e gerenciar aquela parte hormonal que está chegando. Isso, existem maneiras da gente também ajudar o paciente nessa fase, né? Então, na fase que ele tá passando por essa adaptação hormonal e que a pele ainda tá sofrendo, a gente também consegue entrar com suplementações, com cremes, com ativos para minimizar um pouco esse desconforto ali no início desse tratamento. Perfeito. Então, eu quero que vocês saibam que tem as oscilações do período da mulher, não só de parada de anticoncepcional, que é um período de transição. Depois disso, ela tenta engravidar ou pós-gestação. Nossa, pós-gestação é muito comum, né? A pele fica péssima, porque é aquilo que a gente estava falando lá no outro episódio. A gente perde tudo, o corpo segura tudo ali para os órgãos vitais. E a pele, o cabelo, fica por último, né? Então, a gente tem realmente bastante alteração nessa E aí, é muita alteração hormonal que o corpo tem que lidar, né? Amamentar, acordar à noite de madrugada. Imagina, E, ao mesmo tempo, eu tenho uma queda dos meus ovários, né? O útero que tá diminuindo ali o volume dele. Quantos hormônios caíram? Então, realmente, começa ali uma loucura dentro que a gente precisa de ajuda para gerenciar todo esse equilíbrio hormonal. E é sobre isso, né, Paty? Acho que deu pra gente falar bastante sobre essas questões. Muito obrigada, viu, por você explicar pra gente sobre a acne, a pele oleosa, né, as consequências disso, o que dá pra ser feito dentro da dermatologia integrativa, da estética. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Igualmente. Então, você que assistiu esse episódio, ficou aqui vendo com a gente, nos deu a sua audiência, muito obrigada. Já se inscreve aqui no canal do TPM. Já compartilha, curte, comenta. E olha, muito obrigada. Nós estamos encerrando essa temporada do Saúde Plena, mas mês que vem, semana que vem, na verdade, já tem mais. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Muito obrigada.